tá? Ok. Esse projeto para mim. Ele não está dando a opção de apresentar. Meninos, enquanto não vai, eu vou pedir mais um segundinho. Eu estou hoje encrencada aqui com o meu filhote, então se ele desaparecer algum segundo, eu volto rápido, pode ser que apareça ele por aqui, tá? Que acabou que eu fiquei sozinha com ele em casa, então tá na vizinha, mas daqui a pouco deve aparecer, então já vou pedindo desculpa. Tudo certo. Agora quem deu a travadinha aqui fui eu. Estou te mandando agora, tá? Tá ok. Pessoal, então, enquanto a Laine projeta aqui para a gente, tá, a apresentação, eu vou deixar aqui o chat aberto, então quem quiser interagir pelo chat, tá bom? Se eu falar alguma coisa que não for compreensível, algum termo que ainda vocês ainda não têm muita familiaridade, pode mandar aqui no chat, tá? Vou tentar olhar e acompanhar. Essa modalidade é um pouco diferente, né, que não tem essa interação de uma sala de aula, a gente tenta se adaptar, tá bom? Mas aí vocês vão mandando aqui, eu vou acompanhando também, tá? E pode também, se quiserem desativar o microfone, chamar, pedir para voltar, tenha vontade, tá? Vamos fazer bem descontraído aqui, dinâmico o processo, tá bom? Fernanda e Kaique também, se quiserem contribuir durante a apresentação, tenha vontade. Deu certo, Laine? Meu computador tem uma travadinha, mas a Sofia vai apresentar agora. Tá. Então, o tema proposto para a gente hoje foi o uso racional de medicamentos controlados na pandemia, né? E aí a gente vai agora abordar o que seria, né, esses medicamentos controlados, né? Que grupo de medicamentos que nós estaremos falando posteriormente nessa discussão, tá? Então, pode ir passando, Sofia, né? Pode passar o próximo. Nós começamos aqui falando sobre psicotrópicos, né? O que são medicamentos psicotrópicos? Os medicamentos psicotrópicos são aquelas substâncias que elas causam uma dependência física e ou psíquica. São os medicamentos muito utilizados no manejo de doenças psiquiátricas e devido a essas características deles de causarem essa dependência física e psíquica, são medicamentos que requerem muita atenção, desde a prescrição quanto no fornecimento, na dispensação pelo farmacêutico, quanto no uso pelo paciente, tá? E, de forma bem geral, como esses medicamentos têm essas características de causar essa dependência, são medicamentos que têm uma legislação específica muito rigorosa, certo? Então, assim, são medicamentos que têm portarias específicas, e muitas vezes são conhecidos como medicamentos de controle especial. Por isso que também o tema da proposta vem como medicamentos de controle especial, tá? Pode passar mais um, Sofia, por favor. Esses medicamentos, eles são regulados pela Portaria 344. É o nosso regulamento técnico que aprova essas substâncias e medicamentos de controle especial. Ela é de 1998, então é tudo que nos regulamenta hoje, tanto da prescrição, quanto transporte, armazenamento, fornecimento desses medicamentos, são embasados nas portarias 344 e naquelas resoluções que ou alteram ou complementam essa portaria. Então, basicamente, todo farmacêutico deve conhecer essa portaria, né, essa portaria 344, ela é fundamental, é básica para todo farmacêutico.
independente da sua área de atuação, tá? Pelo menos conhecer e saber um pouco sobre ela, os farmacêuticos devem saber. Então, é importante vocês lerem sobre a portaria 344, tá bom? Que ainda não teve as disciplinas de vigilância, a parte de legislação, vale a pena dar uma lida para entender, tá? Pode passar o próximo. Então, a portaria 344, ela divide esses medicamentos, esses grupos de medicamento, em listas, tá? Basicamente em 3 tipos de lista, as listas A, as listas B e as listas C, tá? Aqui, de forma geral, e também no dia a dia, a gente acaba usando o termo psicotrópico para abordar todas essas categorias. Por mais que, se vocês forem ler, forem estudar a fundo, a portaria 344 tem diferença de terminologia, de nomes entre as listas, tá? Mas, de forma geral, no dia a dia, a gente usa psicotrópico para todas essas listas, tá? E o termo também, medicamentos de controle especial, a gente usa de forma geral. Isso no dia a dia a gente não diferencia muito, tá bom? Pode passar. Então, a primeira lista, aqui eu vou comentar um pouquinho sobre cada lista, tá? A primeira lista, a lista A, um dos principais representantes dessa lista é o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina. É um medicamento muito utilizado, a indicação clínica dele é para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que, caracteristicamente, a gente tem um uso muito disseminado dele, principalmente aqui em Brasília, é muito característico por ser uma cidade que as pessoas são muito voltadas para concurso público, muito voltado para estudo, então muitas pessoas utilizam esse medicamento específico, às vezes para estudar, para manter uma certa concentração, tá? Eu estou falando da Ritalina, que é o metilfenidato. E aí a gente tem que pensar no contexto da pandemia, né? A pandemia trouxe alterações para os estudantes, então muitos estudantes passaram a ter esse estudo à distância, então há alteração na rotina do estudante, e é um medicamento que pode ter tido o seu uso alterado durante a pandemia, justamente por essa questão de alteração de rotina, os estudantes mais em casa, alguns estudantes não conseguiram manter essa concentração que tem no presencial, então é um medicamento que a gente pode olhar e pensar, será que houve um aumento, esse uso foi de forma indiscriminada ou não, e aí a gente já começar a pensar em uso racional do medicamento, tá bom? Pode passar, a próxima lista que a gente tem a lista A. Só complementando, gente, esses medicamentos da lista A, eles são fornecidos mediante notificação de receita amarela, essa receita amarelinha A. Então, o metilfenidato, a Ritalina, é prescrito nessa notificação de receita A. E aqui cabe um parênteses que, diferente dos medicamentos de uso contínuo, esses medicamentos de controle especial, a cada compra, ou a cada fornecimento, a cada dispensação, o paciente, o usuário, ele necessita de uma nova prescrição. E aí, depois a gente traz para a discussão, será que as pessoas conseguiram obter essas prescrições durante a pandemia? A gente houve a suspensão de muitos atendimentos médicos, algumas clínicas deixaram de atender, algumas clínicas passaram a atender em teleatendimento, tá? Então, só abrindo um parênteses, para esses medicamentos de controle especial, a cada compra ou fornecimento, o usuário ele necessita de uma nova prescrição, tá? A próxima lista que a gente vai abordar é a lista B. Nessa lista, a gente tem os medicamentos que são chamados benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, aqueles medicamentos usados para causar uma sedação. Então, como principais representantes dessa classe, a gente tem o clonazepam, o diazepam, o nitrazepam. Aqui eu estou falando principalmente do Rivotril, tá? Que é um nome comercial, então muitos devem conhecer o Rivotril, que são aqueles medicamentos de tarja preta. Então, a gente também tem que pensar, será que durante a pandemia, com essa mudança de rotina, será que as pessoas também começaram a fazer um uso maior desses medicamentos? Então, muitas pessoas que tiveram a sua rotina, e aqui eu incluo até profissionais de saúde, que, pelo contrário, teve a sua carga de trabalho aumentada, e aquela preocupação de ir trabalhar e ter que voltar, e ter que expor a sua família,
às vezes pais, avós. Então, isso também gerou uma carga mental em muitos profissionais. Esses medicamentos, eles são prescritos também uma notificação de receita. Aí pode passar, Sofia? A notificação de receita deles é a azul, tá? Notificação de receita B, tá bom? E da mesma forma, a cada vez que ele vai lá comprar o seu Rivotril, comprar seu clonazepam, ele vai precisar de uma nova prescrição, tá bom? Por último, a gente fala da lista C1, que são os outros medicamentos sujeitos a controle especial. Essa lista é uma lista bem ampla, tá? A grande maioria dos medicamentos estão aqui. Nessa lista a gente tem antidepressivos, temos anticonvulsivantes, temos tem algum antiparkinsoniano também nessa lista, tá bom? E é uma lista bastante ampla, tá, gente? Então, assim, depois olhem com cuidado, tá? Estava tentando lembrar dos antipsicóticos, tá? Também que é uma categoria muito importante que está nessa lista também. Aqui, o grande exemplo, assim, que eu poderia dizer para vocês é a fluoxetina, tá? Que é o Prozac, o nome comercial, que é conhecida aí como a pílula da felicidade, e que acaba que é o carro-chefe nosso, né? Fica aí que dentro da Secretaria de Saúde, sem dúvida, é um dos medicamentos mais fornecidos na atenção primária de saúde do DF, aqui, considerando os medicamentos de controle especial, tá? E aí a gente tem que pensar também se houve aumento do uso desses medicamentos durante a pandemia, tá? Pode passar, a lista, como eu disse, é bem ampla, ela também tem outros antidepressivos, como os tricíclicos, tá bom? Esses medicamentos, e aí pode passar mais um, Sofia, eles são prescritos em receituário de controle especial em 2 vias, tá? Que é esse receituário branco, tá bom? Esses medicamentos, eles são prescritos nesse receituário. Aqui eu não vou aprofundar muito sobre a legislação, tá, gente? É só para pincelar mesmo, a gente poderia abordar a farmacologia e diversas outras coisas, mas é só uma introdução para a gente ir para a discussão, tá? Pode passar mais um, Sofia. E aí, a gente tem que tomar muita atenção com esses medicamentos, que são medicamentos muito associados a efeitos adversos, tá? E aí, o profissional farmacêutico, ele deve conhecer quais são esses efeitos adversos, até mesmo para orientar os usuários e também para manejar esses efeitos adversos. E também são medicamentos envolvidos com bastante interações, tá? E aqui eu falo de interações medicamento-medicamento, eu falo de interações medicamento-alimento, e chamo a atenção para a interação medicamento-álcool. A gente tem que pensar que na pandemia, tem vários estudos aí mostrando o aumento de consumo de álcool. Então, vamos pensar, será que houve um aumento de medicamentos de controle especial e, paralelamente, houve um aumento de álcool pela população? Então, é uma interação muito considerável, tá? Muito potente, e a gente tem que pensar nessa associação aí, esse aumento paralelo, tanto do consumo de álcool pela população, quanto do aumento de consumo de medicamentos de controle especial, tá? Além disso, como eu iniciei a apresentação, são medicamentos que causam dependência, então a gente tem que tomar cuidado, até mesmo que são medicamentos muito associados com uso recreativo, tá? Então tem vários países que têm problemas com dependência química, os Estados Unidos é um grande exemplo com dependência, principalmente de medicamentos relacionados ao ópio, tá? Então, requer muita atenção e muita cautela no uso desses medicamentos, tá? Pode passar. E aí, gente, para quem tiver interesse em saber quais são os medicamentos que a gente fornece na atenção primária à saúde do DF, pode entrar lá no site da Secretaria de Saúde, www.saude.df.gov.br. A gente tem uma aba medicamentos, então tudo que vocês quiserem saber sobre os medicamentos que são fornecidos na Secretaria, quais são as nossas legislações, vocês podem ter essas informações no site, tá? Lá no site a gente tem a relação de medicamentos do DF, a REMDF, tá? Então quando vocês clicam, pode passar, Sofia, vai abrir a relação de medicamentos que são fornecidos aqui na Secretaria de Saúde.
ela traz, lá tem a REME profissional, então ela traz o grupo farmacológico, aonde esses medicamentos são fornecidos. Então aí eu printei aí da amitriptilina, que é um medicamento da lista C1, é do grupo farmacológico dos antidepressivos. A gente fornece esse medicamento nas unidades básicas de saúde de referência em fornecimento de medicamentos de controle especial, tá? E aqui, gente, só mais um parênteses, a gente tem que tomar cuidado que às vezes, por exemplo, a amitriptilina pertence ao grupo farmacológico de antidepressivos, mas a gente tem pacientes que fazem uso de amitriptilina para dor crônica, para fibromialgia. Temos pacientes que fazem uso de amitriptilina para enurese noturna. Então, aquele adolescente que ainda faz xixi na cama. Então, às vezes faz uso de amitriptilina. E aí, às vezes, o farmacêutico lá na hora de orientar, a pessoa está pegando, ela tem fibromialgia. Aí ele pergunta, para que esse medicamento? Aí o farmacêutico fala, ele é um antidepressivo. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho depressão. Então, aí a pessoa já não vai querer fazer uma adesão a esse tratamento farmacológico, tá? Então, a gente só fazendo esse parênteses, tá? Por mais que o grupo farmacológico dela seja antidepressivo, a gente tem vários exemplos de medicamentos que são utilizados para outras finalidades, tá bom? Eu, particularmente, costumo muito fazer a pergunta reversa para o paciente, né, para o usuário. Para que ele foi prescrito, né? Ou perguntar da clínica do paciente para poder orientá-lo da melhor forma, tá bom? Pode passar, Sofia. Pessoal, dúvida, pode mandar no chat, pode interromper, tá? Só para finalizar e a gente já ir para a discussão, durante a pandemia, a gente teve a publicação da RDC 357. Essa resolução, ela ampliou a quantidade de medicamentos que a gente pode fornecer por prescrição. Pode passar, Sofia? Se vocês pegarem a portaria 344, que é a inicial que eu comecei a falar, a grande maioria dos medicamentos a gente poderia fornecer para 60 dias, tá? Com exceção dos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, que a gente já fornecia para 6 meses. Mas com essa publicação dessa resolução, a grande maioria dos medicamentos puderam ser fornecidos para até 6 meses. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, muitas pessoas receberam quantidade enorme de medicamentos, quantidade de grande volume, e esses medicamentos ficaram em domicílio, né? Então, a gente também tem que trazer um pouco da discussão de segurança do paciente, né? A gente tem uma das principais causas de intoxicação por medicamento, principalmente com crianças, então são medicamentos de alto risco, medicamentos de alta vigilância, né? Então, concluindo, tá? E aí agora eu vou abrir para o debate com os colegas. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam, ou a chat também pode trazer à tona, tá bom? E aí, Fê, se você já quiser começar, não sei se... Vamos lá. Então, dentro disso tudo que o Ale falou, parabéns, Ale, pela sua linda e apresentação. Dentro disso tudo que o Ale falou, algumas coisas que são importantes, assim, que a gente observa lá na nossa unidade de saúde, né? A UBS 8 da Ceilândia, na Ceilândia a gente tem atualmente, deixa eu ver, o 8, o 7, o 2, o 6 e o 10, 5 unidades que dispensam medicamentos de controle especial. Mas a nossa e a UBS 10 são as unidades que mais dispensam medicamentos de controle especial na Ceilândia, e a gente atende, em média, aí, 100 e poucas receitas dia, né, de medicamentos de controle especial. Dando aí mais de 1.000 receitas mês, né? Então, já chegou, assim, de atender 200 e poucas receitas, né, num único dia, e assim por diante. Vale ressaltar que, apesar dessa ampliação, eu não sei se é o caso da sua UBS, Ale, mas apesar da ampliação da RDC 344, de poder fornecer uma quantidade maior de medicamentos controlados, lá na nossa UBS, a gente optou por manter a regra de fornecimento só para 60 dias,
até pelos estoques, etc., né? A gente não tem capacidade de estocagem, a SES não tem, às vezes, medicamento suficiente em estoque, então, no caso da Unidade Básica de Saúde, eu acho que a grande maioria fez isso. A gente continuou seguindo a regra de fornecimento de 60 dias, exceto para os anticonvulsivantes, né, que aí dispensa para até 6 meses. E quando as meninas comentaram sobre essa temática que a gente já está conversando hoje, uma das coisas que a gente fez, eu e Kaique, foi dar uma olhada como está o consumo de psico lá na nossa UBS, comparando os relatórios de anos anteriores, né? Então, a gente fez uma comparação do fornecimento de psicotrópico em 2019 e em 2020, e depois pegou o fornecimento de psico em janeiro de 2020, que ainda não tinha pandemia, e comparou com agora, janeiro de 2021, que já está, assim, estávamos finalizando a pandemia e já está voltando novamente, né? Mas o que a gente observou é que não teve uma ampliação muito grande, nem mesmo naqueles medicamentos, não teve uma ampliação, na verdade. A gente manteve a mesma média de fornecimento e assim por diante. Que mesmo aqueles medicamentos como fluoxetina, que são antidepressivos, né? Esses medicamentos que a gente sabe que a pandemia acelerou muito essas questões de depressão e outras doenças relacionadas, mas o que a gente percebe é que, o que eu acredito que vai acontecer, é que daqui para diante a gente vai começar a observar um aumento real no consumo. Por quê? Como são medicamentos que as pessoas precisam de receita para pegar a medicação, diferente dos outros medicamentos, que as receitas foram prorrogadas, o paciente hoje pode pegar meio que ad eterno com a mesma receita, né, desde antes da pandemia, etc. Nos medicamentos de controle especial, isso não aconteceu, né, então, as pessoas estando mais em casa, com mais dificuldade de conseguir acesso aos serviços de saúde, com mais dificuldade de conseguir um médico para renovar a receita, né, com mais dificuldade de sair de casa propriamente dito, em função da pandemia, eu acho que a gente teve até um retrocesso no uso, digamos assim. Então, muitos pacientes que faziam uso contínuo, que utilizavam essas medicações já, muitos acabaram até deixando de utilizar durante a pandemia, né? Então, a gente teve um problema aí na questão da adesão. Mas acredito que a partir de agora a gente vai ter um reflexo bem grande no consumo, porque talvez não nesse exato momento que a gente está voltando a ter problemas com pandemia, mas assim que as coisas finalizarem, a gente vai poder ver mais concretamente os problemas que geraram na saúde mental da população, né? Os reflexos, como a pandemia refletiu na saúde mental da população, que eu tenho certeza que a gente vai ter vários problemas relacionados a isso, e aí, consequentemente, um consumo maior de medicamentos de controle especial. Mas o que eu posso dizer é que hoje, realmente, a gente não pode falar que já teve na nossa prática um consumo maior lá na UBS, ao menos, né? Eu acho que talvez no Alexandre seja a mesma coisa, assim por diante. E vale pensar também nessa questão do próprio uso do álcool, né? O álcool acaba sendo utilizado muitas vezes para sanar alguns problemas de saúde mental, né? Gerando outro, mas ele, querendo ou não, é de venda livre, né? E os medicamentos controlados não se consegue desta mesma forma. Então, acaba que o consumo de álcool também aumentou, e muito em função disso também, né, que as pessoas estão mais deprimidas, usam o álcool para fugir dessa depressão, para ter uma socialização maior e assim por diante, e acabam fazendo um uso exagerado do álcool, e muitas vezes são pessoas que necessitariam realmente de medicamentos controlados, né, para ansiedade e assim por diante, e não estão tendo acesso a serviços de saúde, a médicos e tal, e acabam, então, utilizando o álcool como fuga,
né? Para isso tudo. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir e que a gente vai encontrar aí como problema também na pós-pandemia. Inclusive, tem um residente nosso que está fazendo um trabalho sobre isso, né, de mestrado, sobre o aumento, saiu da residência agora, está fazendo mestrado, e aí o trabalho dele é justamente avaliar o aumento do consumo de álcool durante a pandemia. Além do mais, eu acho que eu passo a palavra aí para o Kaique, para fazer mais algumas considerações, e aí quem tiver alguma dúvida, etc., vamos abrindo para o debate. Gostaria de parabenizar, né, o Ale pela apresentação, aliás, muito boa, e a Fernanda pela sua fala. Acho que foi importante a fala da Fernanda, porque ela tocou em questões que é importante a gente levantar, considerando o contexto da pandemia. A gente já sabe, né, que tem diversos estudos que apontam que em pandemias ou epidemias há um aumento da vulnerabilidade psicossocial, isso porque as pessoas elas têm uma dificuldade com o novo, elas não sabem como que é aquele agente etiológico daquela pandemia. Se eu pegar, eu posso contaminar a minha família, se eu pegar, eu posso morrer. E, assim, é um medo. E aquele medo, de novo, impõe diretamente, fica muito grande no aumento dessa vulnerabilidade psicossocial. E isso diretamente está atrelado também, estaria atrelado, né, com o aumento do consumo desses medicamentos, era até esperado. Só que uma questão muito importante que a gente tem que levar em conta é a dificuldade, é uma barreira, na verdade, de acesso com a dificuldade da obtenção de consultas médicas para a prescrição desses medicamentos. Uma vez que, no contexto da APS, todo atendimento foi redirecionado, a princípio, para o COVID. E a gente deixou, em parte, de fazer a monitorização desses pacientes que são pacientes crônicos, que precisavam de acompanhamento mais de perto, e, assim, houve essa dificuldade na obtenção desse monitoramento desses pacientes. Isso também pode ter repercutido na não ampliação dos medicamentos que a gente observou na Ceilândia, como a Fernanda comentou, como a gente comparou os relatórios diretamente, a gente não observou um aumento, assim, um aumento significativo, assim, não foi discrepante. Foi muito parecido, às vezes até menor. Mas a gente tem que levar em conta essa barreira de acesso, por mais que, como eu falei, a gente tem a questão da vulnerabilidade psicossocial, que aumenta muito, porque é uma pandemia, é algo novo, e a gente tem medo do novo, porque a gente acaba desenvolvendo muitos problemas mentais em relação a isso, né? Mas eu acho que, talvez, a Fernanda tocou num ponto muito importante, que é esse momento pós-pandemia. Não pós, assim, porque a gente não está terminando ainda, mas esse momento, posteriormente, que a gente está retomando o cuidado com o usuário. A gente está conseguindo retomar a monitorização desses pacientes que pertenciam às nossas UBSs e, assim, a gente vai observar, assim, com relação à saúde mental, uma onda muito forte de problemas associados à saúde mental. Uma vez que esse usuário teve dificuldade ao tratamento, esse usuário teve dificuldade às consultas, esse usuário não foi assistido, ou seja, a gente aumentou as demandas de saúde mental, mas a gente não aumentou a assistência para a saúde mental. São duas coisas que a gente tem que ponderar e até nos preparar, porque eu acho que esse período de 2021 a gente vai ter um aumento bem significativo, viu? Porque a gente está voltando a algumas ações de monitoramento e, assim, o usuário a gente vai fazer, as UBS vão retomar as buscas ativas desses usuários e, assim, eu acho que vai ser um pouco complicado, mas, assim, é uma questão bem complexa que a gente tem que levar em consideração. Acho que, no mais, acho que é isso. Assim, a gente deixa aberto, né, a palavra para o chat, se alguém tiver alguma dúvida ou até algum questionamento, levantamento para a gente está à disposição para poder responder vocês. Só um comentáriozinho rápido. Vale lembrar que essa hipótese do aumento é tão real, né, Kaique? Que o Kaique, inclusive, está fazendo o TCP dele justamente avaliando essa questão do consumo de medicamentos antes da pandemia, dos medicamentos controlados e pós-pandemia, né? Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer, só que realmente acho que durante a pandemia, como já foi mencionado, o impacto não foi tão significativo em função de todos esses outros problemas relacionados ao acesso. A princípio, eu posso até dar um pequeno spoiler, né, a respeito dos dados, porque eu já tabulei alguns dados, e assim, eu foquei principalmente nos antidepressivos e ansiolíticos, porque
justamente os estudos que a gente tem demonstram que as demandas de depressão e ansiedade são as demandas que realmente vão perdurar durante essa pandemia, ou deveriam, né? E eu fui na UBS 4 lá do Recanto, que era um cenário onde eu estava antes, e assim, pelos dados que eu tenho, o consumo praticamente não mudou muito, tipo, é quase o mesmo, até de alguns medicamentos reduziu, só que a gente tem que levar em conta que o usuário teve a dificuldade para ir à UBS, o usuário ficou com medo de ir à UBS pegar o medicamento porque a gente estava no momento de restrição, o usuário não poderia sair, era um momento de restrição em que ele tinha que ficar em casa porque tinha uma pandemia, era algo novo que ninguém sabia que iria ocorrer se ele pegasse essa doença. Mas, assim, o consumo em si, comparando os dados de 2019 e 2020, praticamente não mudaram muita coisa. Inclusive, de alguns medicamentos que eu esperava que fosse, assim, muito grande, tipo a fluoxetina, por exemplo, ou a amitriptilina, o clonazepam, diazepam, praticamente o consumo até reduziu, por incrível que pareça. Conseguem me ouvir, pessoal? Sim. Eu acho, só aproveitando aqui o gancho, eu acho que Kaique e Fernanda tocaram em 2 pontos muito importantes, tá? Também, na minha experiência prática, eu não observei esse aumento, tá, de consumo, assim, a nossa programação continua normal, a gente não teve que fazer pedidos extras de medicamento por conta da pandemia, tá? Foi até surpreendente, a gente até conversou antes e discutiu, porque a gente também imaginava que isso ia repercutir no nosso dia a dia. E aí eles tocaram em 2 pontos muito importantes. Primeiro, a gente praticamente deixou de funcionar como estratégia de saúde da família. Em muitos momentos a gente estava atuando praticamente como UPA, né? Pronto atendimento, atendendo Covid, ajudando nesse processo de pandemia. Então, a partir do momento que a gente deixa de atuar como ESF, a gente também altera a nossa rotina interna e acaba deixando de assistir esses pacientes que precisam desse tratamento com psicotrópico, tá? Outro ponto que a Fernanda tocou, que eu acho muito importante, talvez a gente vai sentir esse processo agora nesse período, colocar entre parênteses, pós-pandemia, né? Entre aspas, nesse pós-pandemia, tá? Então, muitas pessoas que antes não tinham nenhum problema, nenhuma doença psiquiátrica, já está começando a apresentar em decorrência da pandemia. E aí eu estava lendo um artigo bem interessante, falando, comparando, muitas pessoas, por exemplo, durante a pandemia, perderam às vezes pais, familiares, avós, e não tiveram nem oportunidade de realizar o velório. Então, muitas pessoas não vivenciaram nenhum luto da perda. Então, assim, muitas dessas pessoas estão sofrendo um processo depressivo em decorrência da pandemia. Esse artigo estava bem interessante, que ele compara até aquelas pessoas que têm algum familiar que desaparece. Então, o familiar desaparece, a pessoa não sabe se ele faleceu, se ele está vivo, onde está, então vive aquele luto eterno. E aí ele comparando com muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de realizar um velório de um pai, de uma mãe, e começa a sofrer consequências psiquiátricas em decorrentes. Então, a gente vai acabar agora, nesse período de pós-pandemia, diagnosticando novas pessoas que vão necessitar desse tratamento farmacológico. E aí, talvez a gente sim vai observar agora, tá? Eu até esperava que o trabalho do Kaique trouxesse mais, assim, mostrasse essas respostas para a gente, mas eu acho que a gente tem para conseguir, talvez, visualizar essa questão, tá? Mas, de qualquer forma, é muito importante a gente mostrar isso. Até que ponto a gente sofreu com barreiras de acesso, tá? De acesso ao tratamento, até que ponto as pessoas ficaram desassistindo, e aí reforçar a importância da estratégia de saúde da família, do programa, da questão da saúde da família e comunidade, tá? Só fazendo um comentário também, além da questão do luto, a gente tem também o isolamento, porque muitas pessoas elas se mudam para outras cidades e acabam ficando sozinhas, e com essa questão do isolamento, de ter que ficar isoladas, só se comunicarem com o seu trabalho e não poderem ter um momento de dispersão fora do seu ambiente de casa, tipo,
é bem complicado. Eu passei por isso, ainda passo, assim, porque eu vim para Brasília o ano passado e eu não conhecia praticamente nada aqui, não tinha praticamente ninguém, e logo assim que eu cheguei veio a pandemia. E aí veio aquele momento de isolamento para ficar totalmente sozinho em casa, eu moro sozinho, e acaba nos trazendo muitas frustrações e até a gente acaba desenvolvendo alguns quadros de ansiedade, porque é esperado. A gente tem estudos que mostram isso. Além disso, eu acho que com relação ao meu estudo, eu acho que o que poderia ser feito é se ampliasse o tempo de análise. Não só analisasse o tempo de 2020, mas o tempo de 2021 também, já que a gente está voltando, retornando, na verdade, a funcionar como estratégia de saúde da família, né? Que a gente vai voltar a buscar aqueles pacientes que ficaram desassistidos nesse período de pandemia. Eu acho que se ampliar o estudo, ampliar o tempo de estudo, talvez a gente até veja um aumento do consumo. Mas, a princípio, com o tempo que eu propus, assim, não teve. Bem legal esse relato do Kaique, né? Interessante que os nossos 3 residentes desse ano vieram todos de fora, né, Fê? E acho que sofreram os 3 residentes que ingressaram, né, no ano de 2020 na nossa residência, eles vieram de fora e acho que sofreram muito dessa questão do isolamento, a questão da ansiedade, né? Fora a sobrecarga de trabalho, né? Assim, a carga do residente já é altíssima, né? São 60 horas semanais, e ainda mais com essa questão, né? Porque a gente continuou, né? Como linha de frente, expostos, a gente ainda preocupado com o novo, com o que viria, sem conhecer muito. Eu me lembro que a gente estudava, no outro dia já mudava tudo sobre o Covid, cada dia uma coisa nova, e para a gente também é uma grande sobrecarga, né? E aí a gente talvez vamos ver frutos desse processo ainda, né, que a gente tem passado. E tem a questão assim que eu acho que... Desculpa, Kaique. Não, pode falar, Fê. Na verdade, também eu acho que nessa hora nós que estamos trabalhando, que seguimos trabalhando durante a pandemia, eu acho que também teve o seu lado bom, né? Porque querendo ou não, assim, a gente estava lá na pandemia e tal, mas querendo ou não, a gente ainda continuava tendo uma certa vida social, né? A gente conseguia com o meu marido, que sempre falava, porque ele estava sempre entalado só dentro de casa, cuidando do filho, e eu indo trabalhar. Aí eu voltava do trabalho toda feliz, ele aqui exausto, né? Porque eu conversava, via outras pessoas e assim por diante, né? Por mais que com as medidas assim de restritivas no trabalho e tudo mais, mas mesmo assim a gente tinha contato com pessoas, né? Pessoas diferentes, tá? Agora, aquelas pessoas que ficaram muito tempo só dentro de casa, nossa, eu, Fernanda, teria enlouquecido se eu tivesse feito isso, com certeza. Também não me adaptaria ao home office, não. Ainda bem que a gente não parou e que a gente estava lá, porque realmente a gente via outras pessoas, né? A gente tinha contato com outras pessoas. Por mais que era uma carga de trabalho muito grande, a gente acabava tendo uma interação social, o que é importante. Na verdade, acho que teve um processo de readaptação, né? A gente readaptou a forma de trabalho e readaptou também o lazer. A gente teve que propor opções de lazer que pudessem ser feitas em casa. Aumentou mais as reuniões entre amigos por videochamada, aniversários por videochamada, já até participei de aniversários por videochamada. E assim, é uma forma, a gente tenta readaptar. Primeiramente eu queria agradecer, né? Porque eu nem imaginava que, como vocês comentaram aqui, não teve um aumento do psicotrópico. E também por vocês terem aceitado o convite e terem contado um pouco da experiência de vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer, eu só queria avisar que eu vou liberar agora o formulário de presença. E aí, quem quiser assinar. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui no chat, que a gente também, que não tiver confortável para abrir o microfone, tudo bem.
Eu queria saber como é que vocês fazem essa orientação farmacêutica lá na UBS, no caso dos medicamentos, para os pacientes. Posso falar, Kai? Ale? Vai lá, Tá. Então, assim, vou falar bem sinceramente, na verdade, é um processo bem complicado na UBS, né? Porque a nossa demanda de atendimento é muito grande, por exemplo, a minha UBS, né? A demanda de atendimento é muito grande, a quantidade de servidores, tá? Hoje eu tô, assim, tenho servidores num bom número, mas, assim, sempre tem quem tá de atestado, quem tá de férias e etc e tal. Então, muitas vezes, o atendimento, ele acaba sendo feito, papo, entrega o remédio e vai embora e deu. Né? Não é sempre que a gente consegue dar uma atenção especial ao paciente, assim por diante. A estratégia que a gente sempre utilizava, assim, preferencial para esse tipo, para uma abordagem melhor com o paciente, era através do NASF, né? Das equipes onde o NASF participa junto, faz as reuniões com as equipes de saúde da família, conhece melhor a comunidade, discute com todos os demais profissionais os casos relacionados a medicamentos, né, falta de adesão, dificuldade de uso, assim por diante, e aí consegue fazer uma intervenção mais adequada, onde a gente fazia visita domiciliar, atendimento mesmo individualizado com o paciente, ferramentas de adesão e assim por diante. Mas, com a pandemia, as ações do NASF também foram suspensas, né? Agora que estão retomando as ações de NASF, até porque a maioria das ações do NASF, elas eram relacionadas a reuniões, a encontros, a visita, e tudo isso durante a pandemia foi suspenso, né? Então, existe uma outra estratégia que a gente utiliza no dia a dia, que é a orientação que é dada no momento da dispensação, né? Então, você orienta o paciente na hora de dispensar, mas que funciona, é legal, é um momento que você consegue ver, inclusive, aquele paciente que não consegue, que não entendeu nada do que você falou, né, ou que está com dificuldade mesmo, mas pela rotina de trabalho, não é uma coisa que a gente consiga fazer, assim, com 100% dos pacientes, etc. Então, é muito mais demanda espontânea do paciente vir falar, gente, que ele não sabe utilizar, que ele não entendeu, que ele não sabe como usa, ou você vê que ele está totalmente perdido, você pergunta, para que é o medicamento? Ele não sabe nem para que é, né? E o que a gente tinha antes, que está sendo retomado agora, é através do NASF que a gente realmente consegue mais. A orientação funciona. O Kaique é o mestre da orientação, né? A gente até brinca que é o menino do excelente dia, porque ele realmente já vem de uma formação onde eles faziam bastante orientação no momento da dispensação, e ele consegue botar isso bastante em prática. Então, ela super funciona, é válida, mas pelo volume de atendimento que a gente tem, a gente não consegue fazer com 100% dos pacientes que a gente atende, né? Então, vem mais como demanda espontânea e trazidas pelas equipes aí, que a gente consegue aí fazer o que a gente chama de acompanhamento mesmo do paciente, fazer uma consulta mais direcionada, uma visita domiciliar e assim por diante. Posso também falar um pouquinho? Às vezes eu acabo fazendo orientação, é porque eu vim de uma realidade que tinha um fluxo de pacientes bem menor, e a gente não tinha tantas barreiras barreiras de acesso mesmo, barreiras de acesso que impediam, na verdade, até a orientação do paciente, porque aqui em Brasília a gente tem os vidros, né, nas UBS, e esses vidros constituem barreiras também, então dificulta a orientação do paciente. Mas, por vezes, acaba que a gente tem que dar uma prioridade a determinados pacientes, porque, por exemplo, tem como você verificar no momento da dispensação, determinado paciente, principalmente idosos, ou paciente que você observa que está muito confuso, tem como, às vezes, eu consigo dar, às vezes, um pouquinho mais de atenção, mas como a Fernanda falou, não consigo fazer isso com todos, porque o fluxo é muito grande, e se eu for fazer isso com todos, acaba que vai gerar uma fila, assim, gigantesca, que durante o dia não vai sanar, mas eu faço esses momentos numa dispensação mesmo em si, e quando eu percebo que o paciente ficou com mais dúvida, lá na UBS 8, a gente tem um consultório do NASF, eu levo esse paciente para o consultório do NASF,
eu tento fazer uma orientação mais detalhada e, assim, eu fico monitorando o paciente. Mas tem estratégias, por exemplo, na dispensação mesmo. A gente pode separar a dispensação de medicamentos de uso contínuo, medicamentos de uso crônico, até para avaliar questões de efetividade, de segurança e até o conhecimento mesmo do paciente sobre a própria farmacoterapia. Tem como você tentar fazer perguntas para o paciente para ver como é que está, por exemplo, quando é medicamentos de uso crônico. Tem como você rapidamente fazer perguntas para o paciente para ver que momento ele utiliza, para saber se ele está sabendo utilizar, se ele observou o efeito de alguma reação, para ver se é questão de segurança, se ele está monitorando a pressão arterial, a dislipidemia ou diabetes, para ver questão de efetividade do medicamento. São 3 parâmetros que a gente tem como fazer, simples, assim, um pouco simples, mas a gente meio que faz uma triagem. Caso a gente identifique, a gente pode agendar uma consulta para esse paciente, encaminhar o caso para a equipe, encaminhar o caso para o NASF e, assim, monitorar mesmo de perto esse paciente. São estratégias que são válidas e, por vezes, dão muito certo. Ale, só uma observação antes. Lá na minha UBS, agora ela foi reformada, a UBS 8, e o Kaique comentou da barreira de acesso, e aí foi colocado um vidro, porque já teve acidente lá, de paciente quebrar vidro no servidor, bater e o vidro quebrar e tal. Então, eles botaram um vidro que não quebra, que é super resistente e assim por diante, porém, a gente não escuta. Então, o paciente não nos escuta e a gente não escuta o paciente. Então, da orientação ficou muito pior, porque aí o paciente, quando ele começa a perguntar alguma coisa, você quer tentar ajudá-lo, porque aí de máscara ainda não consegue ver, né, a boca mexendo, a gente tem que sair da farmácia, ir lá para fora, pegar o paciente para sair num canto. Então, dificultou mais ainda a questão de qualquer orientação que a gente vai fazer. Só complementando, a minha realidade também é bem parecida com a da Fernanda e do Kaique. E a gente colocar que muitas atividades também foram suspensas, né? Atividades coletivas, grupos, grupo de diabéticos, hipertensos, grupos de tratamento de tabagismo, que era também oportunidades de atuação profissional farmacêutico, também foram suspensos. E isso, gente, foi algo que impactou em várias categorias, tá? Não só na gente enquanto farmacêutico, fisioterapeutas, nutricionistas, tiveram atividades tanto individuais quanto coletivas suspensas nesse período de pandemia. Outra coisa que eu gostaria de colocar, que também foi uma mudança nossa nesse período de campo de atuação, e aí eu costumo até brincar que eu comecei a conhecer a família dos meus pacientes, porque antes qual era a nossa realidade? Era a senhorinha, era a dona Maria, o seu João indo na UBS pegar os seus próprios medicamentos. Como a gente estava num período de pandemia, que os filhos e os netos começaram a ir buscar esse medicamento, a gente já tinha um outro perfil. Às vezes a gente estava fornecendo um medicamento que não era para a pessoa que estava recebendo. Às vezes é o neto que foi buscar, às vezes é o filho que foi buscar, então já é um outro desafio. Como é que a gente vai fazer essa orientação se não é a própria pessoa que está retirando o medicamento? Então, eu costumo até brincar que agora eu comecei a conhecer a família, os parentes daqueles pacientes que vivem na UBS, né? Porque vai indo com todo o fluxo, você já começa a conhecer algumas carinhas que estão sempre na unidade básica de saúde, e aí quando você não vê, e você vê que é o filho que está vindo buscar, é o neto, e às vezes também é uma forma também da gente fazer uma orientação e colocar a família também participando desse processo, né, de tratamento farmacológico, trazendo a responsabilidade também do familiar nesse processo. Também eu acho que é algo que a gente observou de mudança, acho que também a Fê e o Kaique observaram essa questão também, de outras pessoas indo retirar os medicamentos para aqueles pacientes que não poderiam sair de casa. Agora, viu, Laiane, fora da pandemia, o farmacêutico, ele trabalha, pode, né, não vou dizer que trabalha, porque não são todos colegas, mas assim, o Alexandre, a gente faz parte da equipe NASCE, etc. Então, a gente trabalha de forma multi, né, com os demais profissionais de saúde, tanto que a própria tutora aí do projeto de vocês, coordenadora, meu Deus, fugiu o nome, a Josenaide, a própria Josenaide, a gente já cuidou de vários pacientes, né? Porque aí entra o TO, entra abordando vários aspectos que estão relacionados muitas vezes ao próprio uso do medicamento mesmo, né?
Muito obrigada. Vocês responderam muito bem. Gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Senão a gente vai estar encerrando a atividade. Se quiser mandar aqui no chat. Só uma observação, tem algumas pessoas que me mandaram mensagem aqui, são pessoas que não são da UNB, estão tentando preencher o formulário de presença e os cursos que aparecem são só da UNB. O que elas fazem, então, nesse sentido? Eu vou tentar aqui liberar aqui para não ser como obrigatório essa parte, e aí elas não precisam preencher. Tá bom. Tá, obrigado. De nada. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, do Alexandre, da Fernanda e do Kaique. Foi uma apresentação incrível. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer uma... Queria parabenizar vocês, foi muito rico essa discussão. E antes da gente encerrar, fazer uma pergunta, assim, como que vocês acham que a nossa rede ela está se organizando para lidar com essa demanda que vocês trouxeram, né, de excesso de adoecimentos? O que vocês acham? Kaique, Valê, quem quer falar aí? Então, já vou aproveitar para me despedir, agradecer, tá? O convite, eu acho que foi um momento de muito aprendizado, né? De muita troca de experiências. É muito importante essa interação, sim, no serviço e na academia, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de interagir, né, a gente está sempre junto aí com o pessoal. Contem com a gente para colaborações futuras, tá? E a gente precisa de vocês também na linha de frente com a gente, tá? Bruna, tentando responder um pouco a sua pergunta, né, para a gente é um desafio ainda, a gente ainda está... Eu ainda estou respirando aí no meio dessa pandemia, para mim ainda não acabou, ainda, por mais que começou o processo de vacinação, as coisas, mas as demandas de saúde mental sempre foi uma grande dificuldade para a gente na atenção primária, principalmente por falta de alguns profissionais, então a gente tem falta de psicólogos. Eu, por exemplo, eu atuo há 9 anos na atenção primária à saúde. Eu nunca trabalhei diretamente com psicólogo. Então, a gente tem muita dificuldade com relação a isso, a saúde mental. E para nós, farmacêuticos, também, a gente bate a mão no peito e fala que é o profissional do medicamento, né? O profissional farmacêutico adora falar que é o profissional do medicamento. Só que novos desafios vêm. Eu acho que além de ser um profissional do medicamento, a gente tem que pensar no paciente. A gente é muito mais além do que um profissional do medicamento. E aí a gente tem que analisar que o farmacêutico ele tem que saber tudo, né? Ele tem que ser bom em antihipertensivos, ele tem que ser bom em antidiabéticos, ele tem que ser bom em saúde mental, ele tem que ser bom em todos os campos, né? Diferente, por exemplo, a gente vê médico vai indo, né? Tem o cardiologista, tem o endócrino, e aí ele se especializa naquele ramo, e a gente tem uma atuação muito mais ampla, né? E aí, para a gente é um grande desafio, tá? Enquanto rede, assim, eu não tenho observado nenhum movimento nesse sentido, tá? De preparação para esse período que a gente vai, com certeza, vivenciar por agora, tá? Tanto com relação ao cuidado com os servidores, com os profissionais, com a gente que está lá na linha de cuidado, quanto a população que vai ser assistida nesse período, tá? Então, assim, na minha experiência, eu não tenho. Eu queria muito um reforço dos NASFs, né? Ampliação com mais profissionais, inclusive com mais profissionais farmacêuticos, porque a gente tem que sempre se dividir entre logística, entre a parte mais burocrática, mais técnica do nosso processo e a parte assistencial, né? Então, assim, a gente precisa de mais farmacêuticos atuando com a gente. Por exemplo, eu trabalho numa unidade que ela funciona de 7 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta. Então, um funcionamento de 70 horas, enquanto eu sou 40 horas. Então, assim, a gente realmente precisa de mais profissionais, precisa do apoio
de estudantes, né? Os residentes nos ajudam. É que a gente vai começar a estruturar a forma com que a gente vai abordar essa demanda que vai surgir para a gente. Eu acho que os NASCs voltando às atividades coletivas, como a gente já está voltando, a gente fazendo a questão do monitoramento dos usuários, juntamente com as equipes, é uma estratégia que, a princípio, assim, não é um momento para agora, mas a princípio, assim, uma retomada vai ser gradual até, não vai ser de uma hora para outra, até porque a pandemia, por vezes, ela se alastra, depois ela reduz, depois sobe de novo e a gente tem mais restrições, e assim, é bem gradual mesmo. Mas eu acho que a gente está se preparando mesmo para essas retomadas das atividades, mesmo parcialmente. E, mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado também pelo Alexandre e a Fernanda. Obrigada pelo esclarecimento, pessoal. Pessoal, gostaria só de agradecer mais uma vez o convite, foi excelente, adorei participar. Hoje, eu confesso a vocês que hoje o meu dia foi bem tumultuadinho, correria, mas graças a Deus pude estar aqui com vocês e não me arrependo, porque foi excelente mesmo, a conversa foi nota 10. E com relação à rede, é isso que os meninos falaram, acho que nós estamos em fase de aprendizado ainda, né? Porque a pandemia já foi um grande, assim, aprendizado para nós, né? Cada dia as coisas mudavam, até a questão da organização, como que a gente vai fazer a organização do serviço. Nossa, se vocês verem cada coisa absurda que aparecia de ideia, cada coisa legal que aparecia de ideia, de tudo um pouco. Mas, assim, então a gente está realmente retomando as atividades agora, ainda não percebo também nenhuma ação mais... Existem alguns grupos, eu vejo às vezes alguém que manda um Google Forms perguntando sobre saúde mental e assim por diante, mas nada que realmente concreto que esteja acontecendo atualmente dentro da atenção primária. Muito obrigada, meninas, foi um grande prazer estar com vocês. Quando precisarem, estamos à disposição. Obrigada, Ale, Kaique. Obrigado, Fê. Obrigado. Prazer, viu, Kaique? Obrigadão. Eu agradeço, foi um prazer participar com vocês. Lá ainda tem só mais uma contribuição, acho que talvez seria interessante depois ter uma outra roda de conversa com relação até ao aumento do consumo de outros medicamentos para o Covid em si, não medicamentos de controle especial, mas outros medicamentos que foram utilizados para o Covid e que a gente sabe que foram utilizados sem evidências. Assim, acho que é importante até ter um momento sobre isso, porque é uma realidade que a gente observou de perto e que foi estrondoso o aumento, assim, foi absurdo. Assustador. Já anotei aqui, pode deixar. Muito obrigada. Estou à disposição, viu? A gente está à disposição, precisando. Obrigada pela presença de vocês, foi muito bom. Obrigado a todos que resistiram. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Foi um prazer, viu?